Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Tá difícil ir ao mercado ou passear com um cachorro na zona sul de São Paulo sem medo. Criminosos começaram a agir em ruas antes consideradas tranquilas. Os assaltos tiveram um aumento de mais de 50% na região. Essa é a reação de uma mãe ao ver as imagens que mostram assaltantes com uma arma apontada para o filho dela. Quando você é mãe, pai, você sempre pensa no seu filho. Assim, se eu estivesse sozinha, talvez meu medo não seria maior. Foi na última quinta-feira, no começo da tarde. Eles estavam a caminho do banco quando criminosos chegaram de moto. A única coisa que ele falou, assim, passa os celulares e não corre. Então a gente não teve reação nenhuma, foi tirar o telefone do bolso e entregar. Esta semana, houve outros 3 casos na zona sul de São Paulo, na região do Ipiranga. 2 homens em uma moto passam pela rua. Distraída, uma mulher atravessa enquanto mexe no celular. A dupla tenta roubá-la, mas a vítima corre e os ladrões assaltam outra pessoa. No dia seguinte, mais 2 roubos a motoristas. Num deles, uma mulher saía da garagem quando foi abordada. E ainda, passageiros de um carro que estava estacionado. É difícil imaginar que essas ruas tranquilas têm sido cenário de histórias frequentes de violência e assaltos. Mas o que acontece por aqui alterou a rotina dos moradores. E o medo está presente até nos hábitos mais simples, como sair de casa para uma caminhada. Às vezes, para sair de casa, a gente sempre tem que dar uma olhada antes, na câmera, por exemplo, quando chega, olhar se não tem algum carro suspeito ou alguém com atitude suspeita antes de a gente entrar. Esta moradora, que prefere não se identificar, teve a casa assaltada no mês passado. Agora eu já nem sei mais assim, se eu evito sair na rua, se eu evito ficar em casa, porque foi em plena luz do dia, uma pessoa invadiu a minha privacidade, invadiu a minha casa, levou um objeto meu e ela sai tranquilamente, certa de que não vai acontecer nada. Nos 2 primeiros meses do ano, os roubos e furtos na região cresceram 55% em relação ao mesmo período do ano passado, o que para este especialista é um sinal de falhas na segurança. O bandido tendo sucesso uma vez, ele vai repetir, os outros bandidos também vão saber e vão atacar naquela área que está vendo que está com uma vulnerabilidade muito forte. A Secretaria da Segurança Pública diz que atua para coibir a criminalidade e que no primeiro bimestre do ano, quase 600 pessoas foram presas e apreendidas na região dos roubos. Mas a sensação de insegurança persiste e os moradores se previnem como podem. Não sair com o celular, evitar andar à noite em alguns horários, principalmente sozinhas, porque essas abordagens podem acontecer a qualquer momento. A Polícia Civil pediu novamente à Justiça a prisão do motorista do carro de luxo que se envolveu num acidente que terminou em morte em São Paulo. A polícia acredita que depois de fugir do local do acidente, o motorista pode agora influenciar testemunhas e atrapalhar a investigação. Esse é o segundo pedido de prisão contra Fernando Sastre Filho feito pela polícia. O primeiro de prisão temporária foi rejeitado pela Justiça. Agora a polícia pede prisão preventiva, sem prazo para terminar. Fernando já foi indiciado por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Ele dirigia em alta velocidade um carro de luxo que atingiu um outro veículo e provocou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana. O delegado que investiga o caso deu 3 justificativas para o novo pedido de prisão. Garantir a ordem pública, pois o motorista poderia cometer o mesmo crime novamente. Conveniência da instrução criminal, porque Fernando tem poder aquisitivo elevado e poderia ameaçar ou subornar testemunhas. E, por fim, garantir a aplicação da lei penal, porque o autor poderia fugir. Ele teria condições econômicas de até sair do país ou de fugir para outro lugar. O Ministério Público deu parecer favorável à prisão de Fernando. O pedido vai ser analisado pelo Tribunal do Júri. O inquérito policial segue aberto. A polícia ainda aguarda laudos periciais e análise de câmeras de segurança dos locais onde Fernando passou antes do acidente. Novas testemunhas também vão ser ouvidas, entre elas a namorada do motorista do carro de luxo. O depoimento dela deve ser fundamental para saber se Fernando ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir. Os dois foram com um casal de amigos para um bar
e depois para um clube de pôquer onde havia uma festa com bebida liberada. Na saída do local, Fernando e a namorada discutiram. Ela não queria que ele dirigisse o carro porque estava alterado. Mas nós não sabemos qual seria o motivo dessa discussão, dessa briga. Se foi uma questão conjugal ou se por algum outro motivo. Funcionários do bar também vão ser ouvidos. E o delegado responsável pelo caso deve colher novos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e liberaram Fernando para supostamente ir a um hospital sem fazer o teste do bafômetro. Eles serão reinquiridos sobre esses fatos novos que emergiram durante a investigação. Veja agora outros destaques do dia. Morre Ziraldo aos 91 anos, um dos maiores escritores e cartunistas do país. Cão farejador descobre fuzil escondido em carro usado por fugitivos de Mossoró. México rompe relações com o Equador depois que a embaixada foi invadida pela polícia. Reservatórios brasileiros estão com capacidade acima de 60% e tarifa adicional de energia está descartada. Amanhã tem a final do Paulistão 2024, com transmissão exclusiva da Record na TV aberta. Ilha no litoral paulista é a única nas Américas reconhecida com selo de excelência ambiental. Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. A escritora de livros infantis, atacada por 3 cachorros da raça Pitbull, está internada em estado grave no Hospital do Rio de Janeiro. Apesar de ser proibido que cães ferozes andem sem focinheira no estado, o hospital onde a escritora está atendeu quase 30 pessoas atacadas por cachorros só neste ano. O estado de saúde da escritora Rosiane Murray é considerado estável. Ela está no Centro de Terapia Intensiva de um hospital público em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A escritora e poetisa de 73 anos foi atacada ontem por 3 cães da raça Pitbull em Saquarema, na região dos Lagos. Ela foi arrastada durante o ataque. Rosiana teve que amputar o braço direito e também perdeu uma orelha. O braço esquerdo e o lábio foram reconstruídos. O filho dela está esperançoso com a recuperação. Ela está bem, está sendo muito bem tratada aqui no hospital, está se recuperando muito bem, mais rápido do que eu esperava. O estado do Rio de Janeiro tem uma lei que determina regras para cães ferozes. Eles só podem circular em locais públicos se estiverem com guias e focinheiras. Ainda assim, os ataques são frequentes. Somente este ano, o mesmo hospital onde a escritora está internada atendeu 27 pessoas vítimas de mordidas de cães ferozes. A maioria, crianças. Além de Rosiana Murray, um menino de 2 anos também deu entrada ontem na unidade com lesões profundas na boca e no rosto. Pouco depois do ataque à escritora, funcionários da prefeitura de Saquarema levaram os cães para um canil municipal. Já os tutores dos animais foram presos em flagrante por suspeita de maus-tratos. Além desse crime de maus-tratos, eles vão responder pelo crime de omissão na cautela dos animais, considerando que os animais passaram pelo portão e atacaram a vítima, além do crime em si da lesão corporal culposa. O Brasil registra uma média de 6 incidentes por dia causados pela colisão de aves contra aviões. Para evitar danos e impactos, os aeroportos do país contam com ajudantes especiais. Esse gavião é um predador natural de diversos tipos de aves. Da espécie asa de telha, ele é usado como um dos principais métodos para aumentar a segurança de voo. Muitos aeroportos têm encontrado na própria natureza a solução para evitar acidentes. Aqui em Campinas, esse gavião é acionado toda vez que uma ave aparece. E o método tem dado resultados positivos. Só em janeiro, várias aves foram afugentadas dessa maneira. Só a presença dele no ambiente já inibe outras aves de estarem chegando próximo ali ao sítio, dessa maneira mitigando o risco de uma colisão, né? No Brasil, apenas os aeroportos de Vitória, no Espírito Santo, e de Campinas, em São Paulo, têm a presença de uma equipe ambiental especializada no resgate de animais 24 horas por dia. Trabalho fundamental para garantir a segurança na aviação. É um grande desafio, é algo contínuo dentro do aeroporto e isso
para qualquer aeroporto do Brasil, né? Os incidentes geralmente acontecem quando os aviões estão decolando ou se aproximando da pista para o pouso. Conhecido na aviação como Bird Strike, geralmente não oferece risco. Mas sempre que acontece, a recomendação repassada ao piloto é a de pousar o mais rápido possível para verificar se não houve nenhum dano com o impacto. Só este ano no Brasil já foram registradas quase 500 colisões desse tipo, uma média de 6 por dia. Em jatos ou aviões menores, o risco de dano é maior. Se ela atinge um pássaro, é muito comum você ter danos no radome, onde você tem normalmente atrás equipamentos de radar. E uma preocupação que todo mundo tem é a ingestão do pássaro pelo motor. Mas é importante salientar que tudo é homologado. Então, os motores de avião são projetados para suportar impacto de aves de até 3,5 quilos. O acúmulo de lixo perto de aeroportos pode atrair aves e passam assim a oferecer risco para os voos. A partir do momento que você tem um descarte de algo orgânico, você atrai urubus e carcarás. E essas aves, ela pode ficar em alinhamento com a aeronave e causar uma colisão entre os dois. A Polícia Federal encontrou um segundo fuzil escondido num dos carros usados pelos 2 fugitivos da penitenciária de Mossoró. Eles foram presos na última quinta-feira no Pará, a 1.600 quilômetros do presídio. O cão farejador da Guarda Municipal de Marabá, no Pará, fez uma vistoria minuciosa e não demorou para indicar onde estava o armamento. Um fuzil estava escondido no banco traseiro do carro usado pelos 2 homens que fugiram do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Também havia 2 carregadores e 55 munições. Foi o segundo armamento de grosso calibre apreendido pela Polícia Federal após a recaptura dos fugitivos esta semana aqui no Pará. No dia da prisão, um outro fuzil foi recuperado num dos 3 carros usados pelos criminosos. A Polícia Federal solicitou o apoio do cão farejador porque os agentes já desconfiavam que houvesse mais armas escondidas nos veículos. Zia, o pastor belga da Guarda Municipal de Marabá, tem 10 anos. É especialista em localizar armas. De acordo com a investigação, Rogério Mendonça e Deibson Nascimento pretendiam sair do país. Eles foram presos depois de 50 dias de fuga. Do presídio de Mossoró até Marabá, eles percorreram mais de 1.600 quilômetros. Outras 4 pessoas foram presas durante a abordagem. Deibson e Rogério são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Foram condenados por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Eles retornaram ao presídio em celas individuais e monitoradas. Deixa eu te contar agora que os americanos estão enfrentando um momento complicado no mercado imobiliário, hein? Além do preço alto, os juros elevados dificultam a compra de um imóvel. Mesmo num dos países mais ricos do mundo, cada vez menos pessoas conseguem realizar o sonho da casa própria. Segundo uma análise de uma grande empresa de serviços financeiros, de 2020 para cá, a situação piorou muito. De acordo com o levantamento, até 2020, 6 estados americanos, mais o Distrito de Colômbia, onde fica a capital, apareciam entre as regiões mais caras do país para a compra de um imóvel. Depois de 2020, os preços dispararam no mercado imobiliário em 22 estados e na capital. Ou seja, em quase metade de um país que tem 50 estados. Entre os primeiros do ranking estão a Califórnia e o Havaí. A lista ainda inclui estados como Nova York, Texas, Arizona, Colorado e a Flórida, que concentra grande parte dos imigrantes brasileiros. Nestes lugares, um financiamento imobiliário exige dos futuros compradores uma renda de pelo menos $100 mil por ano, o equivalente a mais de R$500 milhão. Atualmente, apenas 18% dos americanos têm salários que atendem a essa condição. E a média salarial dos Estados Unidos é de cerca de R$272 mil por ano, pouco mais da metade do valor exigido pelos bancos que financiam os imóveis. Mesmo na Califórnia e em Nova York, onde estão as maiores rendas do país, a média anual é de R$423 mil.
Segundo os analistas da pesquisa, os preços subiram após a pandemia, quando o mercado imobiliário e a construção civil enfrentaram a estagnação da economia. Até hoje, a procura por imóveis ainda é maior do que a oferta, o que mantém os valores altos. A construção de novas casas ainda não atende à demanda. Muitos proprietários preferem não vender seus imóveis porque sabem que vai ser difícil comprar outro. O acesso à casa própria também ficou mais difícil porque os salários não acompanharam a alta dos preços. E a taxa média de juros de um financiamento, antes na faixa de 3% ao ano, hoje pode chegar ao dobro. É o caso dessa brasileira, que mora aqui nos Estados Unidos desde 2014. Ela trabalha na área de contabilidade e, mesmo conhecendo todos os valores e se preparando financeiramente, ainda não consegue comprar um imóvel. Os preços subiram, o nosso poder de ganho ele não subiu, pelo contrário, porque a inflação está um pouquinho mais alta. Então, existe uma série de despesas que você tem que ter no decorrer do mês que te impede de juntar dinheiro. A pesquisa concluiu que o preço médio de uma casa nos Estados Unidos está acima de $400 mil, o equivalente a mais de 2 milhões de reais. E nem a locação parece ser uma saída. Só na Flórida, os aluguéis subiram quase 46% em 3 anos. Se hoje eu tenho a condição de pagar o meu aluguel, que é semelhante ao valor do meu financiamento, por que eu não consigo financiar a minha casa própria? Então isso é de grande frustração. Esse ano vai, esse ano eu consigo, e passa mais um ano e você não consegue. Palmeiras e Santos fizeram hoje os últimos preparativos para a grande final de amanhã do Paulistão 2024. A bola rola amanhã às 6 da tarde, mas a transmissão exclusiva da Record na TV aberta começa às 5h30. Com o apoio da torcida, o Santos, que está a um empate do título, fez um treino na Vila Belmiro na tarde deste sábado. O atacante Júlio Furque não esteve no gramado e é dúvida para a partida. Já o Palmeiras fez mistério. O técnico Abel Ferreira preferiu um treino tático, fechado ao público. Ele precisa reverter o resultado de 1-0 do último final de semana para ser campeão pela 3ª vez consecutiva. E o Jornal da Record quer saber quem você acha que vai ser o campeão do Paulistão de 2024. Palmeiras ou Santos? Conta pra gente. Veja agora como participar da nossa enquete. Se você estiver vendo esse ícone no canto direito da sua tela, você pode participar do Jornal da Record usando o controle remoto. Aperte o botão vermelho ou o botão OK do seu controle para acionar a votação. As opções vão aparecer à direita na tela. Navegue pelas opções para baixo ou para cima, escolha uma delas e pressione o botão OK do controle remoto para validar o voto. Não deixa de participar e o resultado você vai ver ainda hoje aqui no Jornal da Record. A maior parte das usinas do país está cheia, com patamares superiores a 60%. A notícia boa significa que não há expectativa imediata para aumento de preço na conta de luz. Há muito tempo que a usina da Serra da Mesa não produzia tanta energia. A hidrelétrica fica no município de Minaçu, a 520 quilômetros de Goiânia. De acordo com os técnicos da Eletrobras, a usina está gerando atualmente 1.083 megawatts, cerca de 85% da capacidade. A geração de energia aqui na usina de Serra da Mesa, no mesmo período do ano passado, era quase 10 vezes menor, 110 megawatts. A explicação para esse salto é fácil de se ver. É que o reservatório está cheio, com mais de 75% da capacidade. O Lago de Serra da Mesa é o maior do Brasil em volume d'água. São quase 55 bilhões de metros cúbicos, o equivalente a 55 milhões de piscinas olímpicas. O cenário hoje é bem diferente de 4 anos atrás, quando a água do lago baixou e ficou com menos de 30% da capacidade. Agora está cheio de água demais, né, senhor? Eu penso que aqui tem muito peixe, né? Teve um lugar aí que ficou bem baixo mesmo. O ano passado já teve um lugar que ele invadiu até casa. Em todo o Brasil, o cenário é parecido. Mesmo com o menor nível de chuvas,
Todos os reservatórios estão com patamares superiores a 60%, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico. O menor índice é no subsistema Sul, com 61%, e o maior na região Norte, com 94%. O subsistema Sudeste e Centro-Oeste, responsável pela maior parte da energia produzida no Brasil, segue com 70%, e o Nordeste, 74%. No Rio Grande do Norte, o açude de Gargalheiras voltou a transbordar esta semana, depois de 13 anos. Reservatórios cheios significam energia mais barata durante o período de seca. Há 2 anos, o Brasil segue com bandeira verde, quando não há cobrança de adicional pelo acionamento das termoelétricas, que produzem energia mais cara. Este especialista explica que as bandeiras amarela ou vermelha não devem aparecer tão cedo. Se o consumo for consciente, eu acredito que nós podemos ir até o final do ano. Mas se esse consumo for exagerado, isso pode ser que, infelizmente, antes de findar o ano, a gente possa ter alguma bandeira vermelha no processo. E o sábado segue com temporais nas regiões Norte e Nordeste. Hora da previsão do tempo. Vamos saber com a nossa Lidiane Sayuri como deve ser o primeiro domingo do mês. É isso, né, Lid? Boa noite para você. É isso sim, Camila, boa noite para você. Oi, Edu, muito boa noite a todos. Neste momento, a chuva diminuiu e temos pancadas isoladas sobre os estados da região Norte e o Maranhão. Amanhã, a circulação de ventos transporta a umidade para todo o Brasil e ajuda na formação de tempestades. Atenção, Porto Alegre, Cuiabá, Salvador e Teresina. Os temporais com ventania podem causar transtornos. Na capital do Rio Grande do Sul, a quantidade de água e o céu nublado não deixam a temperatura subir. Máxima de 22 graus. Dia de sol sem nada de chuva entre o interior do Paraná e o norte de Minas Gerais. No giro de temperaturas pelo Brasil, em Curitiba e em Brasília, faz até 25 graus. No Rio de Janeiro e em Belém, máxima de 31. Em São Luís, até 29. Em São Paulo, domingo de sol, com máxima de 27 graus. A partir de segunda-feira, tem previsão de chuvinha bem passageira à tarde. Faz até 30. Agora, entre terça e quarta, aí sim a chuva engrossa e tem chance de temporais isolados. Continuamos em São Paulo porque o Tempo Delivery é para o Rafael. Lide, ele é da cidade de Araras, aqui no estado. Vamos lá, Rafael aqui na nossa tela, seja bem-vindo, boa noite, Rafael. Domingo ensolarado com máxima de 31 graus. Na segunda faz até 32, aí na terça cai aquela chuvinha passageira, boa para molhar a grama, sabe? O tempo segue abafado com 30 graus. Faça como ele, peça também previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil ou do mundo. É aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Camila, Edu, bom domingo. Bom domingo para você, Lídia. Por mais cheiro de grama molhada. Sim. Obrigado, Lídia. Você vai ver a seguir, Ziraldo morre aos 91 anos, um dos maiores escritores e cartunistas do nosso país. E veja também como doar parte do valor devido na declaração do imposto de renda para entidades beneficentes. Pesquisa mostra que variação na expectativa de vida pode chegar a 15 anos entre as capitais. Nem todo mundo sabe, mas é possível ajudar projetos sociais ao declarar o imposto de renda. O contribuinte pode doar até 6% do imposto devido para ações beneficentes. O projeto de futebol para meninas que a Nathalie participa em Porto Alegre é mantido com doações. Jogava só na rua e na escola, daí aqui eles ensinam as coisas, né? A destinação de parte do imposto de renda devido ao governo é uma forma legal e segura de ajudar projetos sociais e culturais do país. Pessoas físicas podem doar diretamente para projetos durante o ano. A outra possibilidade é fazer essa doação no ato da declaração do imposto de renda, que este ano pode ser feita até 31 de maio. As destinações a projetos sociais por meio da declaração de imposto de renda já somam quase 16 milhões de reais somente neste ano. Mas se todos os contribuintes aderissem à ação, o valor poderia chegar a 2,5 bilhões de reais. E quem fizer uma doação agora ganha desconto no cálculo do imposto de renda no ano que vem.
O Renato é presidente de um movimento criado há 11 anos para fazer a conexão entre doador e quem mais precisa. São mais de 22 mil instituições inscritas. As leis de incentivo existem há mais de 30 anos e o contribuinte não conhece esse direito que tem de destinar parte do imposto para projetos culturais, sociais e esportivos. Já a Rosane doa todos os anos para instituições diferentes. Estou sempre vendo alguma forma que eu possa fazer isso. E esta é uma forma que eu achei também de destinar esta parte que é obrigatória. A associação onde a Nathalie treina atende cerca de 200 meninas cheias de sonhos. A gente conseguiu fazer de tudo através das arrecadações, né? Desde alocar os espaços para que a gente possa dar as aulas, a aquisição de materiais, uniformes, lanches, enfim, acho que consegue dar uma estrutura bem completa para elas e uma estrutura realmente muito rica para que elas possam aprender e desenvolver da melhor maneira possível. Vamos agora para a região metropolitana do Rio de Janeiro, onde mais de 2 milhões de pessoas que estavam sem água começam a ter o serviço restabelecido. O fornecimento teve que ser suspenso por causa de uma contaminação química. Depois de 4 dias paralisado, o sistema Imunana Laranjal voltou a captar e tratar água. A operação foi interrompida após análises identificarem a presença de tolueno, uma substância tóxica usada na fabricação de gasolina e solventes. Houve uma corrida aos supermercados em busca de água mineral. O tratamento foi retomado após a retirada de 160 mil litros do produto e a colocação de barreiras para estancar a contaminação. A normalização total no fornecimento pode levar até 62 horas. A polícia do Equador invadiu a Embaixada do México e prendeu o ex-vice-presidente Jorge Glass. Essa medida resultou no rompimento das relações diplomáticas entre os dois países e gerou repercussão internacional. A polícia equatoriana arrombou as portas da Embaixada do México em Quito, capital do Equador, na noite de sexta-feira e entrou no pátio principal para prender o ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glass. Ele havia recebido asilo político do México, estava na embaixada desde dezembro do ano passado e alegava perseguição política pelas autoridades judiciais. O chefe da missão diplomática, Roberto Canseco, tentou evitar a prisão dentro da embaixada mexicana, mas foi impedido de se aproximar de um dos carros que levava Glass. Ele foi derrubado por um policial. O político é acusado pelo Ministério Público do Equador de se apropriar de bens públicos. Depois da invasão, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse em uma rede social que a medida foi uma violação flagrante ao direito internacional e à soberania do México. Em seguida, a secretária de Relações Exteriores do México anunciou o rompimento das relações diplomáticas entre os dois países e a imediata saída de todos os funcionários que estão no Equador. México recorrerá à Corte Internacional de Justiça para denunciar a responsabilidade do Equador por violações ao direito internacional. O México acusa o governo equatoriano de violar a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. O tratado afirma que embaixadas e consulados são considerados invioláveis. O governo do Equador defendeu a ação. Disse em nota que houve um abuso das imunidades e privilégios concedidos à missão diplomática e que Jorge Glass foi condenado e teve mandado de prisão expedido pelas autoridades. A escalada da crise diplomática entre México e Equador gerou repercussão internacional. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil se solidarizou com o governo mexicano e condenou a invasão da embaixada pela polícia do Equador. Afirmou ainda que a medida viola a Convenção de Viena e constitui grave precedente. Nas redes sociais, o presidente Lula prestou solidariedade ao presidente do México, López Obrador. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, defendeu a criminalização de montagens feitas a partir de inteligência artificial para enganar as pessoas. Foi num evento na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Autoridades e empresários brasileiros se reuniram para debater temas amplos como tecnologia, política e saúde. O evento foi organizado por estudantes e professores brasileiros da Universidade de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts.
A inteligência artificial foi um dos temas mais abordados durante os debates aqui na Universidade de Harvard. Para os convidados, o desafio está em dominar a nova tecnologia para identificar oportunidades e combater futuros problemas. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, afirmou que é um dever das democracias combater deepfakes, montagens criadas a partir da imagem e da voz de alguém para enganar pessoas, e que ganharam força com o avanço da inteligência artificial. Tem uma dimensão jurídica, que eu acho que é muito importante, que é criminalizá-lo. Tem uma dimensão tecnológica, que é as próprias plataformas digitais procurarem os mecanismos pelos quais se possa sempre identificar o deepfake e removê-los. Luiz Fux, ministro do STF, também defendeu restrições à nova tecnologia. Eu tenho, digamos assim, uma visão sociológica da inteligência artificial e no direito acho que ela tem de ter limites. Nas atividades auxiliares ela tem sido muito útil, mas acho que tem de parar por aí. 2 pessoas morreram após um tiroteio num bar na Flórida, nos Estados Unidos. As vítimas são o atirador e o segurança do local. Uma discussão entre clientes teria motivado a troca de tiros. Ataques aéreos em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, deixaram pelo menos 8 mortos. Segundo autoridades ucranianas, os bombardeios atingiram uma área residencial. A ativista ambiental Greta Thunberg foi detida pela polícia numa manifestação pelo clima em Haia, na Holanda. Greta e outros manifestantes tentavam bloquear uma rodovia da cidade. O grupo pediu o fim de subsídios do governo para os combustíveis fósseis. Mais de 4.000 pessoas foram retiradas de uma área inundada após o rompimento de uma barragem na Rússia. Mais de 2.000 casas ficaram alagadas na área que faz fronteira com o Cazaquistão. Veja a seguir: Israel confirma resgate de corpo de refém em Gaza. E também, estelionatários usam ferramenta para revalidar boletos vencidos e enganar os clientes. Anvisa volta a proibir comercialização de álcool líquido 70%. Produtos só ficam nas prateleiras até o final deste mês. Morreu na tarde de hoje, aos 91 anos, o cartunista, escritor e jornalista Ziraldo. Ele foi o criador do personagem Menino Maluquinho. Em 1969, Ziraldo também ajudou a fundar o jornal O Pasquim, de sátira política. A repórter Natália Dovigo traz para a gente as informações direto do Rio de Janeiro, onde Ziraldo morava. Natália, boa noite. Boa noite, Edu, Camila e a todos que nos assistem. Ziraldo morreu de causas naturais por volta de 2h30 da tarde, aqui no apartamento onde morava, na zona sul da cidade. O velório está marcado para amanhã na sede da Associação Brasileira de Imprensa, no centro do Rio de Janeiro. Atendendo a um pedido de Ziraldo, a organização do velório será feita pela instituição. A abertura para o público está prevista por volta de 10 horas da manhã. Ziraldo movimentou a cultura brasileira com uma diversidade de trabalhos como poucos. A morte dele repercutiu entre artistas, fãs e personalidades. Vamos acompanhar na reportagem. Ziraldo morreu aos 91 anos em casa enquanto dormia. Um homem que sempre teve a leveza de um menino. Ser irmão dele era um privilégio e estar próximo dele, poder ter acompanhado a carreira dele, noites que passei vendo ele trabalhando na minha frente. Foi fantástico, realmente uma vida incrível. No prédio onde ele morava, os vizinhos lembraram quando ele defendeu as crianças. Quando as crianças estavam no play, já com uma certa hora da noite brincando, e um condômino ligou reclamando o barulho que a criançada está fazendo. Ele sabiamente falou: meu filho, deixa esse chato falar, vida é alegria, alegria é vida. A homenagem do amigo e colega de profissão Maurício de Souza foi postada numa rede social. Ele escreveu: não tenho palavras, perdi mais que um grande amigo, perdi um irmão, das letras, dos traços e da vida. O presidente Lula também se manifestou.
Ele destacou o papel onipresente de Ziraldo na cultura popular brasileira. O escritor e amigo há mais de 50 anos, Ricardo Viveiros, lembra com admiração da trajetória de Ziraldo. A gente perde uma pessoa feliz, a gente perde um ser humano pleno e um traço que fazia você pensar. Cada desenho do Ziraldo era um momento de reflexão acerca da vida. Nascido em Caratinga, em Minas Gerais, Ziraldo Alves Pinto começou a desenhar e escrever ainda na infância. Aos 16 anos, se mudou para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como ilustrador em uma revista. Em 1949, publicou sua primeira história em quadrinhos. Em 1960, lançou a primeira história em quadrinhos a cores, totalmente produzida no Brasil, A Turma do Pererê. Formado em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, nunca exerceu a profissão. Como jornalista, publicou trabalhos na revista O Cruzeiro e foi um dos fundadores do jornal O Pasquim, um dos principais veículos de comunicação a combater a ditadura no Brasil. O escritor Pedro Bandeira, que publicou o livro Papo de Sapato com Ziraldo, lamentou a morte do amigo. Mas ele fez um trabalho tão bonito, mas tão bonito, que eu jamais poderia publicar esse livro se não fosse com as ilustrações dele. Adeus, meu querido amigo. Foi na década de 1980 que Ziraldo lançou um dos personagens mais famosos da carreira, o Menino Maluquinho. E até hoje, a história do garotinho que sempre está com uma panela na cabeça é considerada um dos maiores fenômenos do mercado editorial brasileiro. A obra, que unia textos e quadrinhos, rendeu a ele o Prêmio Jabuti, uma das maiores consagrações da literatura brasileira. O sucesso foi tão grande que virou filme. As casas coloridas da Rua Congonhas, na região centro-sul de Belo Horizonte, serviram de cenário para a gravação. Eles me chamaram para dirigir o filme e a gente trabalhou juntos no roteiro. Me lembro muito assim das tardes que passamos no Rio, escrevendo juntos o roteiro, nos divertindo muito, assim, sabe, rindo à beça. Porque o Ziraldo, ele era um vulcão assim, criativo, sabe, assim, impressionante, né, assim, a velocidade que ele tinha, ideias e tudo, mas sabia ouvir os outros também. Os principais sucessos de Ziraldo estão exibidos nesta exposição no Rio de Janeiro, que fica em cartaz até o próximo mês. Por aqui, fãs e admiradores enalteceram o trabalho de um dos maiores artistas do Brasil. Faz parte da minha infância, né? Eu, criança, li o livro, né, O Menino Maluquinho, e hoje poder estar aqui trazendo meu filho para participar também desse momento é nostálgico, né? E eu acho que o legado que ele deixa para diversas gerações de crianças e adolescentes que consumiam esse tipo de conteúdo é muito forte, é muito impactante. Ziraldo, onde quer que você esteja, irmão, obrigado por tudo. Somos todos os meninos maluquinhos seus. É isso. Uma ferramenta para revalidar boletos vencidos tem sido usado por estelionatários para enganar os clientes. Bom, os criminosos invadem o seu e-mail, alteram os dados das contas enviadas pelas empresas com um novo boleto anexado ali. Daí o dinheiro é desviado para contas falsas. Foi em 2022 que a dona Deise ficou sabendo que tinha uma dívida com a Companhia de Eletricidade de Ilha Comprida, no litoral de São Paulo. Eu recebi uma ligação falando que eu tinha 10 contas sem pagar, né, em aberto, e que a moça falou que ela podia me mandar um boleto se eu pagasse naquele momento, né? Aí daria um desconto. E daria quase R$700, aí ela ia ficar em 582, parece. A dona de casa pagou o boleto, mas só percebeu que tinha sido enganada quando a verdadeira empresa entrou em contato. Mostrei para a moça o boleto, ela falou, não, imagina, esse boleto não é daqui, essa moça nunca trabalhou aqui, a senhora caiu num golpe. Eu falei, moça, e aí, como que eu faço? Ela falou, não posso fazer nada. O que aconteceu com a dona Deise não é inédito. Golpistas tiveram acesso a uma conta de e-mail dela e adulteraram os dados do boleto que estava lá. A partir daí, o documento fraudado ficou muito parecido com o verdadeiro. É difícil identificar a armadilha. Muitas empresas de energia, telecomunicações e de outros serviços usam boletos virtuais para o pagamento.
e atualmente oferecem a opção de pagamento via Pix, por QR Code. Quem deixa de pagar a conta na data tem uma opção, o chamado reboleto. Quem é que nunca se esqueceu de pagar um boleto? Pois o reboleto serve para isso, para permitir ao consumidor reemitir o documento vencido. É uma ferramenta online, gratuita, simples e segura, que foi criada para o bem, mas está sendo usada para o mal. Os golpistas estão acessando o código-fonte dessa ferramenta e utilizando o reboleto para poder gerar um novo QR Code ou um novo código de barra de boleto e substituir num boleto que você vai pagar no dia a dia e interceptar o valor do pagamento desse boleto. O Gabriel diz que o consumidor tem que ficar atento na hora do pagamento para evitar ficar sem o dinheiro e sem o serviço. Muitas das vezes os fraudadores eles substituem o QR Code e ali o nome não é mais o nome da concessionária de energia, o nome da empresa de telefonia, né? É um outro nome de uma outra empresa que ele abriu, até de uma pessoa. Então tem que ficar muito esperto ali no momento de escanear. Vamos dividir com você agora uma pesquisa que revela que a expectativa de vida do brasileiro pode ter uma variação de até 15 anos, dependendo da região. Boa Vista tem a menor expectativa. Já Belo Horizonte e Porto Alegre estão na outra ponta. Para a dona Vera, a idade é só um número. No caso dela, 72. Quando eu tinha os meus 30 e poucos, eu perdi a minha mãe com 55 anos. Eu ficava imaginando, será que eu vou chegar além dos 55? Então, hoje, eu mexo muito com a turma que me conhece, que vão ter que me aturar porque eu quero chegar aos 150. Ela vive em Porto Alegre, que concentra os moradores mais longevos do país. Porto Alegre e Belo Horizonte estão no topo da pesquisa quando o assunto é expectativa de vida. A média é de 72 anos. São 15 anos a mais em relação à Boa Vista. As informações são do Mapa da Desigualdade, estudo feito pelo Instituto Cidades Sustentáveis. O trabalho compara 40 indicadores de 26 capitais brasileiras, em áreas como educação, saúde, renda, habitação e saneamento básico. Para o coordenador-geral do Instituto, os índices estão diretamente ligados aos investimentos em políticas públicas. A gente vê que a desigualdade econômica que a gente tem entre a região centro-sul do país e a região norte-nordeste, mais uma vez se reproduz nesse tipo de estatística, porque a gente analisa diferentes condições de vida, né? Diferentes fatores que contribuem para a condição de vida da população. Dona Vera acredita que o segredo da longevidade tem a ver com cuidar da saúde física e mental. A minha alimentação é regrada, sempre foi, sempre foi. Eu gosto de ser bonita, me acho bonita. E é bonita. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Exclusivo. Roberto Cabrini frente a frente com o suposto líder espiritual suspeito de cometer uma série de crimes sexuais. Mulheres afirmam que o homem conhecido como João de Deus de Socorro usava a fé para enganar vítimas e cometer os abusos. O que realmente acontecia durante as sessões de massagens? E agora preso, o que ele tem a dizer? O senhor é culpado dessas acusações? O motociclista é atingido por uma geladeira no meio da rua e escapa com vida graças ao capacete. Você não tem dúvida de que foi o capacete que te salvou? Com certeza. É hora de teste. E a gente te mostra o quanto esse equipamento de segurança de uso obrigatório resiste a fortes impactos. Uma conversa com John Secada na mansão onde o astro da música internacional mora, em Miami. O cantor revela parceria inédita com uma cantora brasileira e a gente te conta quem é. But I still wanna hold you close. O pedreiro de 60 anos que faz sucesso por causa dos músculos. É de dar inveja muito novinho, viu? Comia o que tinha, né? Às vezes só feijão, farinha, rapadura, só isso. E além de treinar na academia, o senhor inventa loucuras dentro de casa. Haja saúde. É no Domingo Espetacular. Um pouco mais tarde, às 8 da noite. E a votação da enquete do Jornal da Record segue aberta, viu?
Para você, quem vai ser o campeão paulista desse ano? Palmeiras ou Santos? Veja como participar. Se você estiver vendo esse ícone no canto direito da sua tela, você pode participar do Jornal da Record usando o controle remoto. Aperte o botão vermelho ou o botão OK do seu controle para acionar a votação. As opções vão aparecer à direita na tela. Navegue pelas opções para baixo ou para cima, escolha uma delas e pressione o botão OK do controle remoto para validar o voto. Daqui a pouco você vai saber o resultado da enquete. O exército israelense anunciou hoje que recuperou o corpo de um homem sequestrado durante os ataques terroristas no sul do país no dia 7 de outubro. Elad Katzer foi assassinado num cativeiro pela organização terrorista Jihad Islâmica, segundo o Serviço de Inteligência israelense. O grupo participou dos sequestros ao lado do Hamas. O corpo do refém foi recuperado após uma operação militar em Khan Yunis, na faixa de Gaza, e devolvido a Israel. No norte de Gaza, a ajuda humanitária chegou a um hospital da região. A entrega aconteceu após Israel autorizar a reabertura da passagem de Erez entre Israel e o território palestino. Negociadores dos Estados Unidos e de Israel planejam reuniões amanhã no Egito para chegar a um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. A guerra entre Israel e o Hamas completa 6 meses neste domingo. Veja a seguir, pesquisa mostra que refeições por quilo estão mais caras na maior parte das capitais do país. Veja também, ilha no litoral de São Paulo é a única nas Américas a ter selo de excelência ambiental. E os preparativos para a final do Paulistão 2024, com transmissão exclusiva da Record na TV aberta. Comer fora de casa está cada vez mais caro. A alta no preço dos alimentos impacta diretamente no valor da comida por quilo em restaurantes. E isso acontece em várias capitais brasileiras. Em São Paulo, para a refeição fora de casa não pesar no bolso, os clientes criam estratégias. Não só economizar no dinheiro, mas acho que pegar bastante salada ajuda a economizar nas calorias também, né? Tentei evitar coisas que pesam mais, né? Então, por exemplo, um palmito, algo que pese muito. Ainda vou pegar uma carninha, mas evito coisas que pesem tanto. Eu costumo pegar aquilo que eu tô com vontade de comer no dia. Comer fora tem afetado em cheio o orçamento mensal do consumidor. Isso porque o preço médio da refeição por quilo teve um aumento de mais de 40% nos últimos 4 anos. A pesquisa feita pelo DIEESE e o PROCON de São Paulo foi realizada em 350 estabelecimentos da capital paulista. O que houve realmente foi uma questão natural de aumento do preço dos alimentos e uma questão que aconteceu na pandemia. Não se caracteriza esse aumento abusivo, mas claro, deve ficar de olho no preço do alimento, da refeição, que melhor se adequa ao orçamento dele. A alta nos preços dos alimentos também preocupa quem está do outro lado do balcão. A gente tenta diminuir alguns custos, os custos fixos, alguns variados, para ver se a gente consegue, no final das contas, fechar essa conta que está um pouco absurda. Quem precisa comer na rua sabe, almoçar fora de casa em Belo Horizonte ficou mais caro. Um levantamento feito por um instituto de pesquisa comprova a percepção. No último ano, o reajuste médio foi de 8%, bem acima da inflação, que fechou 2023 em 4,62%. A variação do preço também é grande. O quilo da comida na capital mineira vai de R$ 19,90 a R$ 179,90. E se incluir uma bebida e uma sobremesa, a refeição fica ainda mais salgada. Embora seja caro, tem gente que prefere. O docinho, o refrigerante, acaba que é pra gente ser feliz, né? Então, assim, alimentação, felicidade, não tem como, né? Não deixar. Das 3 capitais analisadas na região norte, apenas Belém apresentou queda na refeição por quilo. Em Manaus, o quilo em 2022 era de R$ 24,00. Em 2023, chegou em média a R$ 40,00, aumento de R$ 16,00 em 2023. Em Palmas, no Tocantins, o quilo custava R$ 58,00 no ano passado, aumento de R$ 25,00 em relação ao ano anterior. Em Belém, ao contrário, houve redução. Em 2022, o quilo na capital paraense era de R$ 39,00. Em 2023, saía em média de R$ 35,00. Segundo o DIEESE, o custo do transporte, o frete
e a distância estão entre os fatores que encarecem a alimentação na região. No final do mês, no orçamento, ela pesa um pouquinho, mas como é uma necessidade, a gente meio que fica sem saída quanto a isso mesmo. É melhor, né? Às vezes você chega, come e sai, mas o bolso sente, né? Campo Grande está entre as capitais com a refeição mais cara do país. O preço médio por quilo atualmente é de R$ 49,17. 4 anos atrás, a mesma refeição saía por R$ 34. Com o aumento do preço dos alimentos, não repassar o valor aos consumidores é um desafio para os comerciantes. Mas neste restaurante foi criada uma estratégia. O almoço em casal fica mais barato e o cafezinho coado na hora é por conta da casa. Hoje, por exemplo, uma caixa de tomate no Ceasa está R$ 180. Então é muito difícil para a gente conseguir, mas a gente espera que melhore, né? Este casal é do interior do estado, mas sempre que vem à capital, o almoço tem endereço certo. Ainda mais para quem come bastante, né? E gosta de comer carne, aqui vale a pena. Você paga um preço irrisório por casal e serve à vontade. Antes reservado ao uso hospitalar e profissional, o álcool 70% se popularizou no Brasil durante a pandemia. Mas o produto é altamente inflamável, pode causar acidentes. Por isso, a Anvisa voltou a restringir a comercialização no líquido a partir do fim deste mês. As marcas pelo corpo contam a história do dia em que a vida da Kelly mudou. O almoço fora de casa terminou no hospital. Ela pediu uma carne servida em uma chapa de ferro aquecida com fogo, que era abastecida com álcool em gel. O acidente aconteceu assim que o garçom foi reabastecer o compartimento das chamas. Só que tinha fogo ainda e ele não viu. Então, no que ele virou, gerou uma combustão. E aí, o fogo foi para dentro do pote de álcool e veio em mim. Com queimaduras de 2º e 3º grau, ela passou por 10 cirurgias, ficou internada há mais de 50 dias e ainda está em tratamento. Nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda livre do álcool líquido 70%, com a justificativa de que o produto é altamente inflamável. A comercialização já era restrita há mais de 20 anos, mas o produto voltou para as prateleiras em 2020, durante a pandemia de Covid, por ser considerado eficiente na prevenção da doença. Agora, com a nova determinação, os estabelecimentos têm até o dia 30 de abril para acabar com os estoques. Depois disso, o produto vai ficar restrito apenas ao uso profissional. Apesar de também ser inflamável, a determinação da Anvisa não afeta a venda do álcool 70% em gel. O Brasil registra cerca de 1 milhão de acidentes por ano envolvendo álcool. Isso é um problema de saúde pública muito sério. A segunda causa de queimadura no ambiente doméstico é, primeiro, o líquido superaquecido e a segunda forma é exatamente do álcool. Foi encontrado na tarde de hoje o corpo da menina de 6 anos que foi arrastada pela enxurrada em Aparecida de Goiânia. Equipes de buscas encontraram o corpo ao lado deste córrego, a cerca de 5 quilômetros do local do desaparecimento. Samila Vitória voltava para casa com a mãe no final da tarde de quinta-feira, quando elas foram surpreendidas pela enxurrada. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a menina foi arrastada. Mudando de assunto, futebol, amanhã tem a final do Paulistão ao vivo aqui na Record. A bola rola às 6 da tarde, mas a transmissão para todo o Brasil começa às 5h30. Em mais de 120 anos de Paulistão, esta será apenas a 3ª decisão de mata-mata entre Palmeiras e Santos. Com quase 110 anos de história, o Palmeiras vai em busca do 26º título paulista. Mas o desafio não é dos mais simples. Na primeira partida, na Vila Belmiro, tem o Santos. 1-0 com gol de Otero. Guilherme está dentro da área, olha a chance, o cruzamento para desviar do Otero de cabeça. Gol! É do Santos! Com esse resultado, o Santos joga por um empate amanhã no Allianz Parque para conquistar o 23º título desde a fundação, em 1912. O Palmeiras tem toda a condição de fazer 2-0.
O Carille é mestre em fechar time, né? Eu acho que a aposta do Carille é essa: a marcação, o contra-ataque e fazer o tempo rolar, sem que o Palmeiras faça um gol. Apesar de histórias centenárias de muita rivalidade, esta é apenas a terceira vez que Santos e Palmeiras se enfrentam numa decisão de Paulistão. Por enquanto, um título de cada lado. Isso não vai ser uma espécie de desempate. A primeira vez que os dois clubes se enfrentaram foi em 1959. E valeu essa taça aqui, ó. Após 2 empates, no terceiro jogo, o Santos de Pelé saiu na frente com o gol do Rei no Pacaembu. Mas Julinho Botelho e Romero viraram o placar e deram o título ao Palmeiras. A segunda final aconteceu somente em 2015, na Vila Belmiro. O Santos venceu na disputa por pênaltis. Lucas Lima converteu a última cobrança. O agora aposentado Renato se lembra bem desse dia. Para mim foi uma emoção muito grande, né, ganhar um título dentro da Vila Belmiro. E a gente viu a energia, né, do torcedor, né, que é jogar na Vila, um paulista que realmente assim coroa um trabalho do primeiro semestre e que a gente conseguiu buscar. Neste ano, o jogo decisivo será no Allianz Parque. E foi justamente na casa palmeirense que o time de Abel Ferreira conseguiu reverter as 2 últimas finais, depois de também ter perdido o primeiro confronto. Em 2022, contra o São Paulo, e no ano passado, contra o Água Santa. A gente vai dar nosso melhor dentro de campo, porque é isso que a gente faz pelo Palmeiras e é isso que a gente vai fazer. Um título para entrar para a história e um jogo que será lembrado através dos tempos. Um Palmeiras e Santos grandioso para fechar o Paulistão de 2024. Vamos ver então o resultado da enquete do JR. Nós perguntamos, para você, quem vai ser o campeão paulista de 2024? 61,1% responderam que o Palmeiras vai vencer e 38,9% acham que o Santos vai ser campeão. Bom, não se esqueça, amanhã, a partir das 5h30 da tarde, você confere as emoções de Palmeiras e Santos aqui na Record. E olha, uma ilha no litoral de São Paulo é o único destino turístico das Américas, a ter um selo de excelência ambiental. A Ilha dos Arvoredos é uma base para pesquisas científicas, mas também pode ser visitada. A lancha parte da praia de Pernambuco, uma das mais conhecidas de Guarujá, no litoral paulista. Em menos de 10 minutos, chegamos à ilha. Antes, um rochedo no meio do mar. Hoje, um ambiente diverso, de terra fértil e autossustentável. A Ilha dos Arvoredos é base para muitas pesquisas científicas, desenvolvidas por uma universidade de Guarujá. É administrada pela Fundação Fernando Lee, um engenheiro mecânico que recebeu da Marinha a concessão do espaço e o transformou num laboratório a céu aberto. Essa é uma placa de energia solar da década de 60, que foi usada na ilha quando a palavra sustentabilidade mal era conhecida. Hoje, toda a energia consumida aqui é produzida por painéis solares bem mais modernos. Para ser considerada totalmente sustentável, a ilha tem que produzir a própria água. O problema é que quando ela começou a ser ocupada, lá na década de 50, era um rochedo sem nenhuma nascente de água. Então foi desenvolvido um sistema de captação de água da chuva. É esse gramadão aqui, olha. A chuva cai aqui e passa por outras camadas abaixo dele, de terra, areia e rocha. E aí sim vai para diversos reservatórios espalhados pela ilha. Esse aqui é o maior reservatório que a gente tem, que por gravidade ele acaba recebendo toda a água da ilha e a gente consegue fazer a distribuição já também por bombas para toda a ilha. Com esse reservatório, na verdade com todos os outros, a gente tem a capacidade para abastecer uma cidade de 22 mil habitantes durante um dia. São 36 mil metros quadrados, que do alto parecem formar a figura de um leão. Na parte que seria a juba, há uma mini floresta com árvores frutíferas. Tem também a criação de tilápias na água doce e potável produzida na ilha. Todas as tecnologias, os pensamentos, foi como a gente pode continuar a essência humana de construção e transformação, mas em harmonia com a natureza e respeitando, resolvendo ali as necessidades humanas, como água, alimento e energia. Dá vontade de morar aqui. Vamos fazer uma fila, porque tem um monte de gente que quer morar aqui já e eu sou um deles. A ilha é aberta à visitação, que deve ser agendada e é paga.
Os visitantes são levados de barco e o passeio é feito com um guia. Desde 2021 é aberta a visitação para que as pessoas conheçam a sustentabilidade na prática, saibam mais a respeito desses estudos científicos e possam aprender a ter uma atitude mais sustentável no seu dia a dia. Esse é o único atrativo turístico das Américas a ter um selo internacional de excelência ambiental, representado por essa bandeira, do programa Green Key, que reconhece práticas de ecoturismo. Quem hasteia a bandeira é o funcionário mais antigo da Ilha dos Arvoredos. O que estava faltando, né, para ser reconhecido no mundo todo, esse selo vai ajudar bastante a ilha a cuidar, a preservar, a divulgar, né? Quem vem aqui fica encantado e não quer sair mais. O Jornal da Record termina aqui. Fique agora com a continuação do Cidade Alerta, edição de sábado, com a Patrulha do Consumidor. E logo após tem Super Tela com o filme Última Viagem a Vegas. Não perca. Boa noite. Boa noite para você.